Bom dia, nono ano, bom dia, meus amores. Como é que vocês estão aí? Hoje, nossa aulinha de Química, certo? É sobre o tema termoquímica. Então, vamos conhecer, certo? Sobre a sua definição nesses slides. A definição de termoquímica é justamente o estudo das quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante uma reação química. Então, numa reação química, certo? O calor, ou ele pode ser liberado, ou ele pode ser absorvido. E essa variação, tá bom? É justamente o termo chamado termoquímica, tá bom? Então, na absorção do calor, tem a fusão, a vaporização, tá bom? Então, ou é liberada ou é absorvida. Termoquímica, não. A classificação das reações químicas. O fornecimento ou a liberação de calor, que é a energia, é a transformação física que quase sempre acompanha as reações químicas. Justamente também tem aí o calor, essa liberação de calor, certo? É uma transformação no componente físico. Para a termoquímica, certo? As reações químicas são classificadas em reações exotérmicas e reações endotérmicas. A calorimetria. A calorimetria, certo? É o estudo e a medição das quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante os fenômenos físicos ou químicos. Então, justamente a quantidade de calor. A quantidade de calor é diferente de temperatura. Por quê? Porque a temperatura de um corpo é função da agitação, velocidade, transição, vibração ou rotação de suas partículas. A quantidade de calor é a função da temperatura, da massa, certo? Da massa total do sistema que contém o corpo. Então, a definição é: caloria, né, é a quantidade de calor necessária para elevar 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, a temperatura de 1 grama de água. Unidades de quantidade de calor, certo? Então, temos aí a transformação da caloria, tá bom? E as definições do calorímetro o calorímetro é um aparelho usado para medir a quantidade de calor liberado ou absorvido em uma reação química ou uma transformação física, tá bom? Então, aí temos o calorímetro. O específico, né? É a quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius de temperatura e de 1 grama de substância. O uso do calorímetro na água. O que é que acontece? De água, né? O que é que acontece? Provoca-se uma reação química ou uma transformação física dentro da água. Mede-se a elevação da temperatura da água. Calcula-se a quantidade de calor liberada pela reação química ou a transformação física. Observação no ano. A quantidade de calor cedida pela reação ou pelo corpo é igual à quantidade de calor recebida, tá certo? A quantidade de calor de um corpo depende da sua massa, do seu calor específico e da variação da temperatura ao que é submetido. E temos aí a fórmula, tá bom? Definição: uma bomba calorimétrica, certo? É um aparelho usado para medir o calor de combustão de substâncias. Observação no ano. Como a bomba calorimétrica é um aparelho hermeticamente fechado e de volume constante, costuma-se denominar calor a volume constante, a quantidade de calor que é medida. Energia interna. Existem dois tipos de energia: a energia cinética e a energia potencial. A energia cinética é ligada ao movimento e a potencial ao armazenada, certo? Para produzir algum trabalho. Então, ela fica ali contida. E a cinética de movimentação, certo?
Hipóteses a serem consideradas uma reação química. Temos duas hipóteses. A primeira hipótese é quando a energia interna total dos reagentes for maior do que a energia interna total dos produtos formados, certo? Energia final. A reação irá liberar energia, que é a reação exotérmica. A segunda hipótese é o quê? Quando a energia interna, certo? Total dos reagentes, que é a energia inicial, for menor do que os produtos formados pela energia final. A reação irá absorver a energia que falta, que é justamente a reação endotérmica. Definições. Primeiro princípio da termodinâmica, tá? É a lei da conservação de energia. Isso se dá através de quê? A energia total após a reação é igual à energia total antes da reação. A energia, ela não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. É um sistema isolado, a quantidade total de energia, ela é constante. Definições sobre a entalpia, que vem na definição aí H. Ou conteúdo de calor, é a grandeza que mede o conteúdo energético das substâncias. Se a pressão e temperatura forem constantes nos estados iniciais no final da reação, a variação entálpica será, certo, a medida da quantidade de calor liberada e absorvida pela reação. Como temos aí a reação exotérmica e a reação endotérmica. Pronto, minha gente. E isso foi um compartilhamento de informações aqui, certo? Sobre esse assunto termoquímica. Espero que vocês tenham gostado. Mais informações vocês veem aí na aula ao vivo. Um abraço e até mais, nono ano.